Eu sou Ana Carolina Fantinato, psicóloga, terapeuta de família e casal e venho desenvolvendo o meu trabalho clínico no atendimento de família com crianças. O que eu vou trazer um pouco para vocês do meu trabalho é exatamente problematizar como a gente vem lidando com esse processo que a gente chama de psiquiatrização na infância. O que a gente tem que ter em mente é que quando a gente fala, de uma criança com sofrimento psíquico, onde há uma criança com sofrimento psíquico, existe também uma família em sofrimento, existem relações postas ali, E uma problemática que a gente tem na clínica hoje é que quando você recebe uma criança, você não recebe ela na sua condição subjetiva, onde o que está em foco é o seu desenvolvimento no mundo ou como é posto o seu psiquismo no mundo, mas você recebe um diagnóstico, onde muitas vezes a própria família já chega apropriada desse diagnóstico. A questão é que junto com isso vem a farmacologia, já que quando a gente fala de diagnóstico, a gente está falando de uma prescrição médica. A questão é que muitas vezes essa prescrição ela é ou ineficaz ou iatrogênica, porque ela pode, além dela às vezes não cumprir essa função terapêutica, ela pode trazer outros problemas e outras patologias. Bom, então a gente está falando de um uso de substâncias psicoativas para sanar sofrimento. A gente está falando de medicalização de comportamento e sofrimento. E a gente está fazendo isso na infância. Acontece que quando a gente trata a medicalização nesse sentido, existe um neologismo de significado aí, Porque a medicalização, ela ultrapassa os muros do medicar. Veja, quando a gente fala em medicalizar comportamento, sofrimento, a gente está exatamente falando de medicalizar modos de ser, de pensar, de agir, que são capturados pelo saber médico e reduzidos sob o ponto de vista médico-biológico. Então, hoje a gente tem o poder da indústria farmacêutica, e seus apelos publicitários, e isso vem culminando no uso indiscriminado de fármacos, Então, não é difícil de pensar, de falar sobre a medicalização como algo ligado a essa medicina que se vale do seu poder, desse poder do discurso científico que toma a sociedade como um objeto de higienização e que vai ditando formas de estar no mundo, Então, e o que está por trás quando a gente pensa em medicalização na infância? Isso é muito importante da gente ter em mente, Porque é justamente esse saber médico que vai se apropriar da infância, Que vai produzir um saber sobre ela. Então, a medicalização, ela entra como uma tecnologia de controle de riscos para essa criança. Contextualizando um pouco, a medicalização no Brasil, ela vem com o advento da República, Na constituição desse imaginário coletivo, desse cidadão futuro do país. Então, a criança tem que desempenhar esse papel, Ela é o futuro da sua família, da sua sociedade, da sua nação, Então, essa ideia de higienização, esse saber pré-determinado que não leva em consideração as singularidades do indivíduo, ela fica isenta de um olhar ético e respeitoso, justamente porque ela não vai considerar as diferentes realidades, os diferentes contextos, as diferentes singularidades. E o sujeito fica como se o sujeito não pudesse existir fora disso. Ele não pode existir dentro das suas singularidades. Ele tem que existir dentro desse rigor e desse lugar, desse papel regulador. Então, é importante pensar que na infância e na adolescência, a medicalização
ela acontece no campo da aprendizagem e do comportamento, né? São as ditas doenças do não aprender e do não se comportar. Sendo que não existe infância sem esses desajustes. Então, os mau comportamento, ataque de fúria, agitação, hiperatividade. É como se em algum momento da infância isso fosse aparecer, como se isso fosse inerente à criança. E a ausência desses comportamentos é que causam a surpresa. Então, causa mais estranhamento uma criança onde essas questões não aparecem do que uma criança onde isso é posto como sintoma, né? E se a gente for refletir sobre as instituições, a gente pode olhar para a escola como um lugar que vem exercendo esse papel higienista e de controle, de educar cidadãos com essa exigência cívica, né? Então, diante de uma criança que não aprende ou de um adolescente que não se comporta, quase nunca é levado em consideração os problemas educacionais ou de vida em sociedade, de acesso, né? Mas o que está em foco são os sintomas daquela criança e daquele adolescente. Então, se a gente está falando desse discurso biomédico, nessa perspectiva medicalizante da vida e da infância, que justamente reduz as singularidades a um diagnóstico e propicia um uso indiscriminado de fármacos para tratar sofrimento e comportamento na infância, a gente tem que perguntar qual é o nosso papel, né, dentro desse processo quando uma família chega no nosso consultório. Como terapeutas, no exercício do atendimento de famílias com crianças, a gente exerce um papel social muito importante e transformador, porque a gente tem condições de trabalhar junto com a família a desconstrução dessas narrativas e pôr em foco e trazer à luz de uma consciência para esse papel regulador, né? Para esse lugar de ajuste social que o diagnóstico enquadra aquela criança e aquele adolescente, né? E construir com a família a possibilidade deles contarem as suas próprias narrativas através das suas singularidades, né? E isso é possível quando eles conseguem identificar e nomear todo esse processo. Veja, é muito diferente quando você consegue conversar com uma família sobre como é o autismo daquela criança no mundo, né? Como é a hiperatividade daquela criança no mundo, né? Você transforma o diagnóstico em singularidades, você abre possibilidades para essa família. Então, esse seria um papel fundamental nesse processo atual de psiquiatrização infantil, de medicalização na infância. O papel mais importante que a gente pode desempenhar, que é ajudar a família a olhar e a nomear esses lugares e trazer em pauta que eles sejam os agentes transformadores dessas histórias, que eles podem ser os agentes transformadores dessas histórias, das próprias histórias. Bom, então era um pouco sobre isso que eu queria trazer como uma reflexão e deixar aqui para vocês, contar um pouco do meu trabalho e de como eu venho trabalhando com as famílias e com crianças e trazer essa reflexão para vocês. E é isso. Obrigada.